Graças a paz, amados irmãos, estamos aqui novamente reunidos com mais um vídeo trazendo a palavra de Deus para você que está aí nesse tempo de quarentena em casa. Enquanto não podemos nos reunir nas nossas igrejas, podemos nos reunir na presença de Deus nos nossos lares. E eu rogo que o Espírito Santo de Deus abençoe sua família, seu lar, continue te abençoando, continue te protegendo e te trazendo graça sobre a sua família. Nesse vídeo, meus irmãos, vamos falar do Evangelho segundo Lucas, o Evangelho narrado aqui por Lucas, capítulo 23, verso 32 ao 43. Então, Lucas, capítulo 23, verso 32 a 43. Peço que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta na narrativa da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto que vamos ler nesse momento traz à luz um momento tenebroso do ministério do Senhor Jesus Cristo, um momento no qual ele enfrenta a morte, ele é ali crucificado e morto na cruz. E ali ele traz toda a angústia que ele passou no nosso lugar, como ele foi tratado, como ele foi. A narrativa aqui dos evangelhos, dos 4 evangelhos, trazem coisas que deveríamos ler para entendermos com o preço que Jesus pagou para que eu e você tivéssemos esperança hoje. E falando de esperança, texto aqui, eu vou focar naquele momento terrível, tenebroso da morte, de sofrimento do Senhor, mas o Senhor mesmo nesse momento, ele derrama graça, salvação sobre os que estão próximo deles. Então vamos ler Lucas capítulo 23, verso 32 em diante. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até o verso 43, meus irmãos. Quando o Senhor diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar, meus queridos irmãos. Fechemos nossos olhos e roguemos a Deus. Eterno Pai, Todo-Poderoso, Tu és. Nesse momento, Senhor, nos prostramos aos Teus pés para Te louvar e Te engrandecer. Te agradecer, ó Pai bendito, por ter registrado esse momento da Tua morte, onde Tu estavas ali no nosso lugar, Senhor, recebendo o castigo que nós merecíamos. Te louvamos, Senhor, pela viva esperança que há no nosso Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, Santíssimo Senhor, porque Tu és bondoso e misericordioso e nunca nos abandona. Ó Pai Celestial, rogo que Teu Espírito Santo nos ajude na exposição da Tua Santa Palavra, que a Tua misericórdia, Senhor, alcance todos aqueles que estão nos ouvindo, que Tu abençoe cada lar, Santíssimo Deus, que está ouvindo essa palavra, que Tu edifique e console, Senhor, o Teu povo na face da terra.
Em nome por amor de Jesus eu te peço. Amém. Meus irmãos, o texto aqui narrado por Lucas traz um período do ministério de Jesus Cristo tenebroso, momento de tristeza, de pesar e de grande sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Seus últimos momentos antes da crucificação e sua crucificação, seus últimos momentos sofrendo ali na cruz. O que eu gostaria de chamar a atenção para esse momento é a esperança que há em Jesus Cristo, mesmo quando ele está nos seus últimos minutos de vida aqui antes de enfrentar a morte. Como o Senhor Jesus Cristo, como Salvador perfeito, suficiente, ele tem cuidado para com as suas ovelhas, para com aqueles que estão próximo dele. E como o Senhor é fonte de vida, porque no momento de morte nós escutamos da palavra, da sua boca, palavras de vida eterna. Então, eu sei que todos nós estamos enfrentando grandes dificuldades nesse mundo, em especial nesse momento. Nós sempre tivemos lutas nesse mundo, sempre tivemos sofrimentos, dias de alegrias e dias também de grande tristeza. Mas no momento qual estamos enfrentando no nosso país, é com grande tristeza que olhamos tanto sofrimento, Quem assiste os noticiários, quem está ali, quem trabalha na área de saúde, quem trabalha na área de segurança pública, tem visto como o nosso povo tem sofrido por conta dessa enfermidade que tem se alastrado. Nós temos ouvido muitos, inclusive das nossas igrejas, que têm padecido essa enfermidade. Alguns estão perdendo seus entes, seus pais, suas mães, e têm estado no momento agora enlutado. Outros estão nos hospitais, passando a madrugada, chorando e rogando a Deus que socorra, porque não tem encontrado socorro nesse mundo. Então eu queria trazer essa palavra para você que está em casa, para você que está no hospital, para você que está enfermo, para você que está desesperado, você que está angustiado, entristecido, abatido. Eu sei que os dias são difíceis e eu posso dizer que nosso abatimento é natural, nossa tristeza é natural. Quando enfrentamos a morte, nós percebemos nossa impotência, nós percebemos nossa fragilidade, como um vírus tão pequeno, invisível aos nossos olhos, podem causar tanto dano, não só à nossa sociedade, mas a todos os povos na face da terra. E como ele está tão próximo de nós, nos trazendo tanta angústia, tanta preocupação, interferindo na nossa vida. Mas são nesses momentos, meus irmãos, que nós como crentes em Cristo precisamos ser fontes de vida, ser fontes de luz nessa escuridão que o mundo vive. E claro que nós nos abatemos, que nós nos entristecemos. Ninguém quer passar dor, ninguém quer passar por enfermidade, Ninguém quer passar por luto. Nós passamos porque precisamos passar, porque a realidade se dá, aí não podemos negar. Mas também há uma realidade que o Senhor trouxe, que está registrada aqui no momento onde ele enfrentou a morte. O Senhor, ele quando tomou a natureza humana, ele experimentou no nosso lugar nossas aflições, e uma delas foi a própria morte. E percebam aqui, quando o Senhor foi crucificado, que nem no momento da sua morte ele teve paz, no sentido de ser atacado durante esse período, de ser incompreendido nesse período. Mas em vez disso nós olhamos para Jesus e percebemos nele, em vez de palavras de ódio, mas uma palavra de alegria, uma palavra de esperança para aqueles que têm o Senhor como um Salvador. Então vamos olhar o texto com mais calma, meu irmão. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Eu vou me ater só a esse texto e eu quero que você percebam aqui a narrativa e tente imaginar o que está acontecendo. Nós começamos a ler no verso 32, onde nos diz que o Senhor Jesus Cristo não foi crucificado sozinho, mas ele foi crucificado entre dois malfeitores. O verso 32 diz: e também conduziram outros dois que eram malfeitores para
com ele serem mortos. Então Jesus, ele foi crucificado, ele foi colocado no meio e havia um malfeitor na sua esquerda e outro na sua direita. Verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então, o texto aqui, Lucas começa a narrar com detalhes que o Senhor Jesus Cristo, ele foi colocado entre os malfeitores, entre dois criminosos. E ele ficou ali no meio. Um estava à sua direita, outro à sua esquerda, né? E o Senhor foi ali condenado e morto no meio daqueles malfeitores. Verso 34. E dizia, uma palavra do Senhor, Jesus. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Né? É interessante que mesmo no momento de tristeza, né, no momento de dor, qual o Senhor estava padecendo ali, o Senhor é um intercessor perfeito. E ele estava ali rogando ao Pai, né, que perdoasse o pecado daqueles que estavam ao seu redor, né, aqueles que estavam ali o crucificando. Jesus ele deixa esse exemplo que nós, como servos de Deus, mesmo que a situação seja muito complicada, devemos estar em constante oração, meus irmãos. Essa é a fonte da nossa força, do nosso consolo. Nosso consolo não deve estar nas coisas desse mundo. E eu digo isso lembrando que é muito difícil para nós, né? Claro que quando você está doente, quando você está vendo alguém doente, nós queremos que ele seja curado, queremos que Deus nos livre ali da morte. Mas quando temos que enfrentar a morte, inevitavelmente, devemos lembrar dessa palavra do Senhor Jesus Cristo e desse momento do Senhor Jesus Cristo, porque ele será de grande consolo e de força. E eu sei que quando chegar o momento de cada um de nós enfrentarmos, o Senhor nos dará a força, porque isso não vem de nós mesmos, isso vem do Senhor. E aí é onde está a nossa fé, o nosso descanso e a nossa confiança. Porque nesse momento eu não dependo de mim mesmo, mas eu sei que o Senhor me fortalecerá. Assim também você. Né? No momento de enfrentar a morte, você não vai ter forças para enfrentá-la. Mas o Senhor sim, se o Senhor estiver contigo, Ele enfrentará a morte e conseguirá te dar consolo real. Eu não estou falando de consolo ilusório, de promessas vazias, mas eu estou falando de algo real, que o Senhor aqui nos ensina aqui nesse momento. Então, uma coisa que eu te digo logo, né? Ter Jesus em sua vida é ter vida até no momento da morte. Você precisa do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Mas quando a morte se aproxima, quando estamos em momentos de desespero, né, aí percebemos quão real é a nossa necessidade de um Salvador, a nossa necessidade de ter Jesus como nosso Senhor, como nossa fonte de vida, como a esperança da palavra de vida eterna se torna real quando enfrentamos a morte. Então, esses dois malfeitores foram crucificados junto com Jesus Cristo. E diz que, no verso 34 ainda, quando o Senhor diz, ó Senhor, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí Lucas nos dá aqui a descrição do que estava acontecendo ao redor de Jesus Cristo, no momento que ele estava sendo crucificado. E repartiram as suas vestes, lançaram sortes. Os soldados pegaram as vestes de Jesus e lançaram sorte para quem iria ficar com aquelas vestes, né? Aquilo no Velho Testamento já havia pronunciado que aconteceria isso com o Messias, com o Salvador, né? Verso 35, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E aí eu quero chamar a tua atenção, porque se você ler todas as narrativas dos evangelhos, você vai perceber essa tentativa, de dizer para Jesus, olha, se tu és o Messias, se tu és o Salvador, salva-te a ti mesmo agora, né? Te livra dessa cruz. Isso vai ser repetido, né? No momento no qual o Senhor estava enfrentando a cruz, ele ouviu essa tentação, né? Essa agressão, né? De zombaria. Como é que um filho de Deus, né? Como é que um Salvador, como é que aquele que, né, deu vida a Lázaro, né? Fez Lázaro sair do túmulo, aquele que fez o cego ver, né? O paralítico andar, o surdo ouvir, o leproso ficar
puro, aquele que multiplicou os pães e os peixes, fez tantos sinais, tantos milagres, e agora que vai enfrentar a morte, que está sendo crucificado, por que não te salva? Por que não, né, tu não roga aí por ti mesmo? Então é essa palavra que estava sendo lançada na presença do Senhor Jesus Cristo. O povo que estava ali ao redor, vendo o espetáculo da crucificação, e os príncipes zombavam do Senhor, dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o escolhido, então salva-te a ti mesmo. Né? O verso 36 diz: e também os soldados, né, o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, né, torturando Jesus Cristo. Soldados ali, eles não estavam satisfeitos apenas em proporcionar ao Senhor ali a cruz, né, mas eles estavam ali também a todo tempo, antes mesmo do Senhor ser crucificado e chegar no momento do seu sacrifício. Os soldados já haviam batido no Senhor, haviam humilhado o Senhor e continuavam a sua humilhação. O verso 37, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Novamente é nos apresentado a palavra: se tu és o rei dos judeus, né? Se tu és esse rei que haveria de vir com tanto poder, então salva-te a ti mesmo. E Jesus ouvia tudo isso, meus irmãos. Por isso que Jesus disse em alguns versículos atrás, em um momento: Senhor, ó Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, ele estava consciente. Antes de chegar na cruz, ele sabia o que iria acontecer. Ele havia preparado os seus discípulos para esse momento. Ele havia dito que haveria que morrer na cruz, né? De padecer, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus estava preparado para esse momento. Ele orou ao Pai, né? Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele se angustiou, sabia que seria um momento tenebroso, onde ele enfrentaria a morte e toda a ira que nós merecemos no inferno, Jesus iria suportar ali, né? Ia ser derramado sobre ele. Então, meus irmãos, o Senhor estava preparado para esse momento, né? Nada poderia abalar o nosso Salvador. Ele não se deixa enganar pelas astúcias do homem maligno, do ímpio, quando diz: o Senhor poderia sair daquela cruz? Sim. Ele poderia se salvar? Sim. Jesus disse: ninguém tira minha vida, eu a dou. A morte não tinha poder sobre Cristo, porque a morte só tem poder sobre os pecadores, e Cristo não tinha pecado algum. O salário do pecado é a morte. Por isso nós morremos, porque pecamos. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz, não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos pecados, né? Ele toma sobre si as nossas maldições, as nossas, né, a injustiça que nós cometemos, aquele salário que merecíamos, a paga pelas nossas obras malignas, através de palavras, pensamentos e atitudes de omissão. O Senhor toma para si mesmo nesse momento. Por isso que ele estava ali recebendo toda a injustiça sobre ele. Ele não merecia, mas ele tomou sobre si para que eu e você tivéssemos viva esperança. E é nesse momento que eu digo, quando a morte se aproxima de nós, que vemos o valor de termos vida em Jesus Cristo, porque temos um Salvador que é capaz de nos livrar da morte, meus irmãos, que é capaz de nos consolar em qualquer tempo. Não só quando tudo vai bem, mas principalmente quando nos deparamos com a nossa triste realidade, né? Nossa finitude, nossos dias aqui estão acabando. Quando chega o momento de enfrentarmos a morte e o juízo de Deus, nós temos um Salvador capaz de não só nos livrar da morte, mas também nos livrar do juízo vindouro, nos livrar do inferno, nos livrar daquilo que merecíamos pelos nossos pecados. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, os soldados, o povo, os príncipes, né, que ali estavam vendo o Senhor crucificado, zombavam dele: olha, salva-te a ti mesmo. Mas o Senhor tinha uma missão, que era morrer no nosso lugar. E ele suporta ali toda aquela palavra e enfrenta. Agora o que me chama mais atenção, meus irmãos, é que no verso 39, nos dito que os próprios malfeitores que ali estavam, um deles pelo menos, também diz isso ao Senhor. Verso 39 diz: um dos malfeitores
que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Olha aí novamente. Vejam, meus irmãos, que essa palavra é dita pelo povo, né? Salva-te a ti mesmo se tu és o Cristo. Pelos príncipes, salva-te a ti mesmo se tu és o Cristo. Os soldados que estavam ali, né? Zombaram também do Senhor Jesus Cristo com a mesma palavra: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo se tu és o rei. E os malfeitores, os criminosos que foram ali crucificados com Cristo também são incluídos na narrativa, e um deles diz exatamente isso para o Senhor: se tu és o Cristo, não é? Salva-te a ti mesmo e a nós. Só que o outro malfeitor, no verso 40, nos surpreende, meus irmãos. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então o outro malfeitor, ele olha e diz assim: olha, tu nem ainda no momento da morte, no momento onde tu estás sendo crucificado, tu estás sendo condenado, tu temes a Deus? Como é que tu blasfema, né? Como é que tu tem a ousadia de dirigir essa palavra a esse inocente que está no nosso meio? No verso 41, esse malfeitor, ele demonstra ter a iluminação da parte de Deus. Não é? No verso 41 ele diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Verso 41, meus irmãos, é-nos dito aqui que aquele malfeitor tinha consciência dos seus pecados. Ele tinha consciência de que aquela situação que ele estava enfrentando era resultado das suas obras malignas. Ele tinha uma consciência do momento qual ele estava passando, que só alguém que foi salvo poderia ter. E aí é onde eu mostro como Jesus salva até no momento, nos seus últimos momentos na cruz, né? Aquele malfeitor que estava próximo de Cristo, ele consegue enxergar. E isso não vem dele, isso é graça de Deus. Isso é graça do Senhor. Porque, meus irmãos, quando estamos enfrentando a morte, o desespero, né, nós queremos fugir de qualquer forma. Mas aquele malfeitor, ele olha para a agressão que Jesus estava recebendo, e ele olha para aquele outro, né, malfeitor que estava ali por justiça, estava ali porque tinha feito mal mesmo. Né? E ele diz: nem nesse momento onde tu estás sendo condenado, onde tu estás vendo a morte se aproximar, porque não tinha escapatória, depois da crucificação não tinha como se fugir mais da morte, eles iam morrer ali, né? Era uma questão de horas e eles padeceriam, era uma morte terrível, você agonizava até os últimos momentos. E ali Jesus, que é a fonte da vida, estava no meio deles, só que só um dos malfeitores conseguia enxergar. E é nesse momento, meus queridos, que nós devemos agradecer a Deus pelo privilégio de podermos entender essa palavra. É um privilégio, é graça, é misericórdia de Deus podermos abrir a Bíblia e lermos essa palavra e entendermos o que Jesus Cristo está nos ensinando. Aquele malfeitor, ele viu a vida, ele viu a salvação, ele viu o Salvador. E ao ver Jesus Cristo como o Senhor, como o Salvador, da forma correta, ele fala aquilo que precisava ser dito. Primeiro ele confessa que era malfeitor. Ele confessa que estava naquela cruz porque ele merecia a morte. Ele reconhece os seus pecados, ele reconhece a justiça, ele reconhece que merecia o que estava recebendo. E ao mesmo tempo, ele olha para Jesus Cristo e vê em Jesus a inocência. Ele diz: olha, esse homem está aqui, ele não fez mal nenhum. Ele não tem pecado. Ele não está aqui porque pecou. Pelo contrário, ele está aqui morrendo de forma inocente, diferente de nós, né? Então, essas palavras, meus irmãos, devem levar a nossa mente ao coração arrependido. Esse malfeitor, ele estava lamentando, ele estava vendo o seu fim chegar, mas em vez de blasfemar, né, violentamente, ele olha para o Senhor Jesus Cristo e, arrependido, né, reconhecendo que fez o mal, ele pede misericórdia
ao Senhor Jesus Cristo. Perceba como ele se volta a partir do verso 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O verso 42 aqui revela que aquele malfeitor, meus irmãos, ele tinha fé salvífica, que ele tinha ouvido pelo menos o Evangelho, porque ele diz aqui: Senhor, olhando para Jesus, diz: Senhor, lembra-te de mim. Ele pede, roga por ele: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele tinha entendido ali que o Senhor Jesus Cristo viria com o seu reino. Ele tinha entendido o Evangelho, ele tinha escutado o Evangelho. Nós não sabemos quando, mas esse malfeitor tinha ouvido o Evangelho e ele olha para Jesus Cristo e pede ao Senhor que lembre-se dele quando o reino de Deus chegar, quando Jesus vier com o reino de Deus. Meus irmãos, maravilhosa é a resposta do Senhor Jesus. Porque no momento onde nós não teríamos esperança nenhuma, imagine você já crucificado, sangrando ali, sabendo que não tem volta, que você não vai fugir ali da cruz e que você vai morrer daqui a algumas horas. Ele olha para Jesus e pede: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. É um pedido. Ele sabia que a morte iria atingi-lo, mas ele tem esperança ao olhar para Cristo. Mas a alegria que nós sentimos nesse momento tenebroso, meus irmãos, eu digo que maravilhosa é a palavra do Senhor. Como é bom poder ler a Bíblia, como é bom abrir as Sagradas Escrituras. Porque Jesus diz para esse malfeitor, e disse-lhe Jesus no verso 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual palavra de consolo teríamos no momento da nossa morte? O que nos consolaria nos últimos minutos de vida nesse mundo, a não ser ouvir do próprio Senhor Jesus Cristo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Presta atenção, meus irmãos. O mundo, ele vive, como se não houvesse Deus. O mundo não reconhece Deus. Toma suas atitudes, suas ações. Na realidade, a maioria das pessoas não gostam de ouvir o Evangelho, não tem paciência para ouvir o Evangelho. Quantas vezes nós pregamos o Evangelho e as pessoas simplesmente querem nos dispensar, sair rapidamente. Já vem pastor, pastor, vai falar aí da Bíblia, não quero falar disso. Mas quando chega o momento da morte, onde somos confrontados com a nossa própria condenação, onde não podemos fugir, muitos clamam por Deus. Infelizmente, alguns têm um coração tão duro como aquele malfeitor, que olhou para Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Infelizmente, o coração do homem ele pode ser duro até nos seus últimos momentos, onde ele enfrenta a morte. Ele pode ser tão orgulhoso que mesmo sabendo que a morte se aproxima, eles não se arrependem dos seus pecados. Eles não buscam o Senhor como Salvador. Isso é triste. É a capacidade que o homem de cegueira, sua incapacidade de perceber que vai ser levado para o juízo e que nós não terminamos nesse mundo, mas temos toda uma eternidade no porvir. E a alegria, meus irmãos, de saber que o Espírito Santo de Deus trabalha até no momento do luto, no momento onde enfrentamos a morte. Olha, eu sei que muitos vão ouvir esse vídeo e talvez você já esteja ferido por ter perdido alguém. Talvez você esteja ferido por sentir que a morte se aproxima. Mas eu sei que meu Senhor, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Todos os dias eu tenho escutado aqui do meu lar as ambulâncias passando. E todas as vezes que eu escuto, eu rogo: Senhor, tenha misericórdia. Porque uma pessoa está ali. Não sei se é entre a vida e a morte. Os hospitais estão lotados. Muitas das minhas ovelhas têm se lutado, entristecido, se angustiado e até se desesperado. Temos rogado por vocês. Rogado até por vocês que eu não conheço, mas que você está vendo esse vídeo. Pedindo que o Senhor te dê esperança nesse momento tenebroso qual passamos.
Eu sei que é difícil a gente entender, mas precisamos passar por esse momento. Tudo está debaixo da mão poderosa de Deus. Tudo está debaixo do poder de Deus. Nada está fora do controle do Senhor. Estaremos nessa situação até o momento que o Senhor disser que estaremos. Mas o que me alegra, meus irmãos, eu gostaria de dividir essa alegria com você, é que eu não estou sozinho em nenhum tempo. Nós não estamos sozinhos. Mesmo no momento no qual enfrentamos a dor, a angústia, podemos rogar a Jesus Cristo e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vires do teu reino. E podemos ouvir essa palavra do Senhor: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então eu quero falar com você que é servo de Cristo. Se a morte bater na sua porta, lembre-se que hoje mesmo tu estarás com o Senhor no paraíso. Estarás em melhor condição do que aqueles que tu vais deixar aqui na terra. Ninguém quer morrer, meus irmãos. Nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver, para ter vida eterna. Nós almejamos a vida eterna. E não é natural um homem pedir para si mesmo a morte só quando estamos em casos extremos de angústia e de tanta dor. Todos nós queremos viver. É muito difícil enfrentar esse momento. E é impossível enfrentar esse momento sem nos abalarmos. Mas podemos enfrentar com o consolo vindo do Senhor Jesus. Então, que venhamos lembrar desta palavra. Todos que estavam ali ao redor de Cristo blasfemavam e diziam: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Se Jesus tivesse salvado a si mesmo, ele não precisava de salvação. Se ele não tivesse morrido na cruz, eu e você, hoje, não poderíamos pedir: Senhor, lembra-te de mim quando vir no teu reino. E não poderíamos ouvir do Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quando a morte chegar para cada um de nós. Jesus conquistou a salvação para mim e para você. Ele sofreu toda a angústia da cruz para que eu e você tivéssemos a alegria dos céus. Para que lá em Apocalipse é registrado que o Senhor enxugará de nós todas as lágrimas. Que não mais existirá luto, nem dor, nem morte. Isso será passado. Quando o Senhor vir com o seu reino e se revelar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todos os homens reconhecerão o reinado do Senhor Jesus Cristo, a sua soberania. Todos se dobrarão e adorarão ao Senhor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador. Não há outro Salvador suficiente a não ser Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ninguém tem vida senão por Jesus Cristo. Ninguém conseguirá chegar ao paraíso senão por Jesus Cristo. E é isso que deve nos alegrar, porque a morte para aqueles que estão em Cristo Jesus, ela só dura por um pouco de tempo, porque temos vida eterna. Já hoje, se Cristo reina no teu coração, se tu tem o Espírito Santo do Senhor, tu estás salvo em Cristo Jesus. E quando chegar o momento da tua morte, você poderá ouvir do Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o Evangelho, as boas novas. Que nós estávamos perdidos sem Cristo, mortos nos nossos pecados e delitos, sem esperança. Mas o Senhor desceu da sua glória, tomou a natureza humana, viveu entre os homens, enfrentou a cruz e venceu a morte por mim e por você. Porque no terceiro dia, Jesus ressuscitou e assim ressuscitaremos no último dia. Porque o Senhor garantiu a salvação. Porque o Senhor derramou amor, misericórdia e bondade para nós que não merecíamos. Nós merecíamos a morte, mas Jesus nos deu a vida. Então que nesse momento Deus te ilumine. Eu não sei o que você está passando, mas que o Senhor te console. Só Ele pode te consolar, só Ele pode te fortalecer. E se tudo está bem na tua vida, bendito seja o Senhor, mas nunca esquece que um dia tu enfrentarás a morte. E nesse momento eu desejo que tu escute da palavra do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Mas para que isso aconteça, é necessário que você reconheça seus próprios pecados, se arrependa e confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, nesse momento, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor Deus, que estás no céu, bendito sejas para tu, ó Pai, para todo sempre. Eu te louvo e te engrandeço, Senhor, porque nesses dias de tanta angústia, podemos achar alegria em Ti, Senhor, esperança e vida. Sabemos que nada acontece por acaso, que tudo coopera para o nosso bem, Senhor, bem qual Tu nos ama e, através da história, Senhor, tem levado os Teus servos ao Teu reino. Eu rogo, Pai eterno, por todos que estão ouvindo esse vídeo, por aqueles que já foram salvos, Senhor, que Tu fortaleça a sua fé, enche-os com Teu Santo Espírito. Aqueles que estão chorando, Senhor, pelos seus próprios pecados, que Tu os perdoe, que haja graça sobre suas vidas, graça salvífica. Que Tu tenhas misericórdia, Senhor, dos corações endurecidos, indiferentes, que mesmo nesse momento tão tenebroso, não se voltam para Ti. Que Tu quebrante, pois Tua mão toda poderosa, Senhor, pode salvar a quem quiser. Assim rogamos, Santíssimo Deus, pelos salvos em Cristo, que Tu os fortaleça, que Tu faça com que eles recebam consolo, Pai eterno. Aqueles que estão enfermos nos hospitais, tens misericórdia, Santíssimo Deus, cura o seu corpo e a sua alma. Que Tu dê paz, tranquilidade para os seus parentes, Santíssimo Senhor. Rogo também, Pai, pelos que estão endurecidos, pelos que estão em trevas. Só Tu, Senhor, pode tirá-los das trevas e mostrar a Tua maravilhosa luz. Então rogo, Deus, que Tu derrame graça e que haja salvação no nosso meio, mesmo em tamanha confusão qual o nosso mundo está vivendo. Tens misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te louvamos, Senhor, pela alegria do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus, meus amados irmãos, continue Te abençoando. E que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo encontre guarita no teu coração. E que você experimente a alegria e a esperança de ter Jesus como teu Salvador. Que o Senhor se faça presente de forma salvífica na tua vida. Igreja de Cristo, continua firme, continua orando, vigiando e dando bom testemunho, qual o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Então, meu querido irmão, continua orando por nós, por mim, pastor Edson e pelo pastor José Vasconcelos, para que nós consigamos pastorear nesse momento tão tenebroso. Que nos dê habilidade para usar da tecnologia, dos meios que Deus tem nos dado, para ser uma bênção na vida de todos. Amém? Então, que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo.